Olá, gente! Estou de volta aqui para trabalhar com vocês mais um vídeo aula. No anterior vimos sobre os ângulos, a classificação dos ângulos, e agora vamos ver como medir ou determinar a medida de um ângulo. Por exemplo, esse ângulo. Quantos graus mede esse ângulo? Para isso nós vamos usar o transferidor, tá? O transferidor é um objeto usado para determinar a medida de um ângulo. Deixa eu diminuir a imagem aqui, né? Penso que vai ficar melhor assim. Ok, só que antes de usar o transferidor, eu vou dar uma sugestão para vocês. Sempre procure prolongar primeiro as semirretas que formam os lados do ângulo. Fica melhor para medir. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá nessas semirretas, que são os lados do ângulo, e prolonga ela, deixa ela maior. O mesmo que eu fiz nessa de baixo, eu faço na de cima, tá certo? Use a régua e deixe essa semirreta maior. Ok, agora fica melhor para mim usar o transferidor, certo? E aqui nós temos ainda um registro da aula anterior, que nós vimos que foi a classificação dos ângulos, né? Mas vamos nos concentrar aqui nesse ângulo, certo? Quanto que mede esse ângulo? Como é que eu vou usar o transferidor? O transferidor, o lado correto de usar é este ou este? Como é que eu sei? Veja o que está escrito aqui, ó, a palavra Polibras. Esse é o lado correto, tá? É claro que você vai achar transferidor de outras marcas. Mas se eu virar aqui, ó, a palavra fica o contrário. Então, lado correto. E a numeração também, olha o 10. O 10 ficou 01. Pela numeração você vê. Agora sim, ó, o 10 está escrito correto. O 20, certo? Então, esse é o lado correto. Ok. Bom, como é que eu vou usar aqui? Veja que o transferidor, ele tem uma reta aqui que identifica o centro do transferidor, tá? Isso aqui é o centro do transferidor. Esse centro deve estar localizado no vértice do ângulo. Vértice, alguns chamam de quina, é a quina, mas nós chamamos de vértice em geometria, tá? O vértice do ângulo é onde as duas semirretas se encontram, elas se encontram aqui, ó, as duas. Então, vamos colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo. Coloquei. Só que tem outro detalhe. Ele não está completamente alinhado, tá? Essa reta aqui do 180, veja, essa retazinha, ainda dá para enxergar ela deve estar alinhada com esse daqui. Ou melhor, com a reta que eu desenhei ali do ângulo. Vamos voltar lá? Eu pergunto, está alinhada? Não. Então, essa reta do 180 deve ficar em cima dessa reta do ângulo que eu desenhei. Então, vamos alinhar. Ok. Veja, ela aqui está fora, mas agora está alinhada. Alinhado aqui e o vértice aqui no centro do transferidor. Agora sim, né? Já consegui fazer as duas coisas, alinhar a reta e colocar no centro do transferidor aqui o vértice do ângulo. A outra reta, que é o outro lado do ângulo, vai determinar quanto mede esse ângulo. Vamos ver? Aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Veja que ele está aqui próximo do 40, né? Então, entre 30 e 40. Então, aqui no meio seria 35, né? Então, aqui vai ser aproximadamente 37 graus. Ok? 37 graus. Então, aqui, ó, aquela retinha ali mede, equivale a 35. Ela está 2 tracinhos depois da retinha do meio aqui, ó. Então, vai ser 37 graus, certo? 37 graus. Ok. Então, o nosso objetivo aqui nessa aula vai ser medir os ângulos para poder classificá-los, né? Então, com o uso do transferidor, eu encontrei a medida. E agora eu pergunto, esse ângulo, como tem 37 graus, que tipo de ângulo é esse?
Se ele mede menos de 90 graus, é um ângulo agudo, ok? Porque ele mede menos de 90 graus. Vamos para o segundo exemplo. Esse outro ângulo, qual a medida dele? Primeiro eu tenho que ver quanto que ele mede para ver que tipo de ângulo vai ser. Se vai ser um ângulo agudo, reto, obtuso ou ângulo raso, né? Bom, lembre-se, primeiro passo, prolongue os lados dos ângulos, do ângulo. Então vamos prolongar, porque ele aqui está muito pequeno, né? Então vamos com a ajuda da régua prolongar aqui, ó. Prolonguei um lado, vamos prolongar o outro lá. Fica melhor para nós medirmos. Ok. Prolongado, vamos com o transferidor agora. Ok? Então você já sabe que o centro do transferidor tem que estar aqui no vértice do ângulo, que é onde as duas retas semirretas se encontram. Então o centro do transferidor vem aqui, certo? E outra, essa reta aqui do 180, que é a reta do transferidor, tem que estar em cima do lado do ângulo que eu desenhei, tá? Por exemplo, se eu colocar assim, não está alinhado. Então, vamos alinhar o centro do transferidor aqui no vértice e aqui. Agora sim, ó, está alinhado aqui com o 180, com a reta, né? Ok? Então, quanto vai medir esse ângulo? O ângulo tem dois lados. Um lado serve para me apoiar o transferidor, para alinhar. E o outro lado é justamente o que vai me dizer quanto mede esse ângulo, que é esse lado aqui, ó, tá? Vamos lá. Eu tenho duas numerações, tem a de baixo e tem a de cima. Qual que eu vou usar? Como a reta sobre a qual estou apoiando está aqui do lado direito do transferidor e não do lado esquerdo, essa reta, então vou usar a numeração de baixo, que é onde está o 10, tá? Ó, começou aqui do 10. 10, 20, 30, 40 e foi. 140, 150 está entre os dois, ó. Está entre os 140 e 150. Então, por aqui por cima vai dar para ver que ele está bem no centro. Então, vai ser 145, ok? 145 graus. Vamos marcar aqui. O ângulo que mede 145 graus, ele é chamado... Como que é chamado esse ângulo? Agudo, reto, obtuso. Como ele é maior que 90 e menor que 180, ele é um ângulo obtuso, ok? Um ângulo obtuso. Vamos para o terceiro ângulo, aqui, ó. Só que esse ângulo, ele está de ponta cabeça aqui, ó, tá? Se eu colocar o transferidor no vértice, eu vou ter que virar ao contrário. Então, vamos fazer o seguinte. Alguns ângulos você tem que virar a folha o contrário. Vamos fazer isso aqui, ó, tá? Ok? Aqui. Tá. Aí você já sabe, antes de usar o transferidor, você vai com a régua prolongar os lados desse ângulo. Ok? Prolonga tanto um lado como o outro. Beleza, agora vamos com o transferidor, tá? Procura o vértice do transferidor, ou melhor, o centro do transferidor, e ele vai no vértice, como nós já vimos, né? E aqui nós já alinhamos também com 180, tá? Ok, como falei, o ângulo tem dois lados. Um lado do ângulo é onde o transferidor é alinhado aqui, ó, 180. E o outro é onde vai dar a resposta, a medida do ângulo, tá? Então, olha onde deu. Ele deu aqui no 90 graus. Então, esse ângulo mede 90 graus e ele é chamado de ângulo reto, ok? O ângulo que mede 90 graus é um ângulo reto. Então, é isso, gente. Nós vimos aqui três tipos de ângulos. O ângulo reto, que mede 90 graus, o ângulo agudo, que mede menos de 90 graus, e o ângulo obtuso, que mede mais que 90, ok? Então é isso.
tentem fazer as atividades de vocês. Qualquer dúvida, pode estar revendo o vídeo, ok?